Olá, que Deus abençoe, uma ótima noite a todos, está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero deixar desde já a nossa linha telefônica aberta para que você possa enviar uma mensagem de texto, assim como também para que você possa enviar um áudio com um pedido de oração. 9951-0250 é o número que aparece aí no seu vídeo. Eu quero dizer para você que o tempo de milagres não acabou. E seja qual for a sua causa, ainda que uma causa improvável, você está diante da maior oportunidade da sua vida. Essa programação tem como objetivo mostrar para você que o tempo de milagres não acabou, como a história dessa pessoa que você vai acompanhar agora. Ela que estava com a sua filha na UTI, entre a vida e a morte, e o estado dela era gravíssimo. Acompanhe a história dessa mãe que fez do quarto da UTI o seu altar e teve a sua vida transformada. Vocês acham que existe dor da injustiça maior do que perder um neto e uma filha ao mesmo tempo? Final de 2024, minha filha estava gestante, foi a primeira gestação dela, todo mundo feliz, eu mesmo quem comprei todo o enxoval, o quarto dele estava lindo e a gente só esperando esse momento. E no dia de dar à luz, ela chegou no hospital, os batimentos cardíacos estavam ótimos e as contrações aumentando, e os médicos colocaram ela de lado, de perna cruzada, porque falaram que ela tinha que prender as contrações para poder ser transferida. Só que as contrações aumentaram, foi aumentando, eles vieram e aí eles fizeram o parto, deram um corte profundo, onde esse corte machucou a criança, que está a marquinha do ferro, e a criança nasceu com a marca na testa e já sem vida, foi a óbito. Ela deu hemorragia constante, não parava a hemorragia. Deram um choque nela, adrenalina, aquele monte de médico dando massagem para ela reagir e ela sem reagir. A médica chegou: mãe, ela precisa tomar sangue e precisa de um hospital de porte. E aqui o hospital não tem porte, precisa ir para Salvador com urgência. E ela foi transferida para Salvador numa UTI móvel. Chegou aqui em Salvador praticamente já sem vida. Teve várias paradas cardíacas, onde levou mais choque, foi adrenalina, para ver se ela reagia, não reagia. Lá onde intubaram ela, sedaram e fizeram o procedimento. A paciente, a Islane, quando chegou aqui na maternidade, ela veio regulada do município próximo, Ribeira de Pombal, chegou para a gente já no estado grave, ainda no processo do sangramento. E essas lacerações, quando chegaram aqui, ainda estavam sangrantes. A paciente chegou bem debilitada mesmo, precisou fazer transfusão para a gente poder conseguir realmente fazer até o procedimento em si no centro cirúrgico. Teve que ir para o centro cirúrgico para a gente refazer essa sutura, revisar esse canal vaginal. Quando ele estava fazendo a coretagem, ele falou: mãe, perfuraram o útero dela. O útero está perfurado. Deixaram ela toda aberta. E tem pedaços de placenta dentro dela e restos de parto. É isso que está gerando esse sangramento que não para. Aí ela foi para a UTI e aos poucos ela foi se recuperando. Dia 26 de outubro, deram alta para ela para uma enfermaria. E ao chegar lá, ela se deparou com um pai, com um bebê do sexo masculino no braço, que estava na porta da enfermaria. Quando ela viu aquele pai com aquele bebê, ela lembrou do filho dela
ela teve um surto psicótico. Aí hoje conseguiram sentar ela, está aqui encostada, ainda estamos aqui na UTI. Eu falava com ela, ela não respondia, ela não comia, não bebia. Chamei os médicos, eles foram, mãe, ela pegou uma depressão pós-parto muito forte. Doía muito. Quando eu lembrava do meu neto, o qual mesmo eu levei ela até o cemitério, e eu via minha filha naquela situação, aquela dor aumentava, era uma dor insuportável. A dor da injustiça dói demais, é aquela dor na alma, e, meu Deus do céu, sufoca. E eu olhava ali para minha filha ali, com estado de loucura. Dia 30, ela amanheceu sentindo muitas dores, muita dor mesmo, que ela ficava com os olhos parados. E eu chamei os médicos, fizeram muitos exames, vários exames. Ele falou, mãe, tem um líquido no corpo dela que já tomou todo o intestino. E tudo indica que é uma hemorragia interna e vai ter que fazer uma cirurgia. No caso em apreço, na situação da paciente Eislaine Silva da Mota, nós fomos chamados em função de uma condição crítica de emergência gastrointestinal no curso de um puerpério complexo, complicado em função de um processo infeccioso puerperal com uma situação em que se encaixa em um processo de alta mortalidade também. Quando a complicação grave se dá nessa circunstância, é geralmente muito grave. Era às 16h30, onde ela estava entrando aqui no centro cirúrgico, onde tiveram que abrir ela toda. E aí, ao terminar a cirurgia, era 22 horas, vieram a equipe médica, vários médicos, enfermeiras, técnicas, e falaram assim para mim, mãe, a gente fez de tudo mesmo, mas infelizmente ela não acordou após a cirurgia. Vamos manter aí os aparelhos uns 3 dias para ver se ela acorda. Eu falei que se cumpra a vontade do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, se for da vontade dele, ela vai acordar. Porque não há impossível para Deus. Lázaro era com 4 dias de morto. E o Senhor ressuscitou. Por que minha filha não pode ressuscitar? Ele só foi, mãe, vamos ver aí a sua fé, né? O que é que vai acontecer? E aqui foi após a cirurgia, onde ela não acordava, só estava lá nos aparelhos. Aí no primeiro dia os médicos vieram, e aí, ela acordou? Não. Todo mundo ali triste, né? Segundo dia, e aí, acordou? Não. Terceiro dia, e aí, acordou? Não. E aí eu fui no banheiro e eu falei, não, meu Deus, eu tenho um voto com o Senhor. Eu já fiz muitas fogueiras santas por mim. Hoje eu tenho o maior tesouro dentro de mim, que é o Espírito Santo. E tem 5 anos que eu fiz um voto com Deus de 2 vezes subir ao altar pela minha família. E na hora veio assim, na minha mente, os votos, o sacrifício, qual eu faço pela minha família. E aí, como eu não podia sair de perto dela, que o médico falou que eu não podia sair de perto dela, eu não podia vir até a igreja, eu fiz do banheiro daquele hospital o altar.
E ali eu fui naquele chão imundo, daquele banheiro que estava imundo mesmo, dobrei os meus joelhos ali. Coloquei meu rosto ali naquele chão imundo mesmo, eu fiz um clamor a Deus, eu falei, meu Deus, eu não aceito. Lembra que eu tenho sido fiel ao Senhor? Eu não aceito isso, meu Pai. E ali Deus falou muito forte comigo. Deus falou assim, perdoa todos aqueles profissionais. E eram muitas vozes que eu ouvia. Só faz justiça, faz justiça. Falei, não, meu Deus, se o Senhor estivesse em meu lugar, o que o Senhor faria? Eu tenho certeza que o Senhor não faria isso. O que a minha carne quer que eu faça, o Senhor perdoaria. Eu resolvi obedecer à voz de Deus. Nossa, foi instantâneo, aquela dor saiu. E aí eu levantei, ungi a minha mão, que no momento ali não podia ungir ela. Cheguei e coloquei a minha mão em cima dela. Ali eu comecei a adorar a Deus e buscar o Espírito Santo. Naquele momento ali, o céu se abriu naquele lugar. Foi muito forte. Ali, de repente, minha filha... Minha filha está aqui, com saúde, fez todos os exames, um diagnóstico completo e tudo ok. Isso para nós que trabalhamos com esses pacientes graves, assim, ter um acompanhante, né, com esse quadro de fé, de confiança, é bom até porque passa até para nós mesmos, médicos, que às vezes está olhando só com aquele olhar técnico, né? A gente trabalha muito com a questão de números, de probabilidades, e quando você vê um familiar assim, falando com você que vai dar certo, que quando a gente toca na questão de números, fala, tá, não quero saber, vai dar certo, isso aí pra gente é muito importante pra gente mesmo. Eu costumo dizer para os familiares dos meus pacientes que assim, olha, mesmo quando você acha que ele não está ouvindo, fale. Então, a contribuição da presença da senhora mãe de Eslaine, ela certamente favoreceu e contribuiu muito com a melhora de Eslaine. Para Deus não existe impossível. Deus fez justiça. Minha filha está aqui viva. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. O vazio de ter perdido um filho, porque toda mãe, toda mulher, ela sente. Mas aquele vazio que eu senti, Deus, Ele preencheu. Hoje eu estou em paz e graças a Deus eu tenho paz. Todo momento eu agradeço a Deus, só agradeço a Deus. Hoje tenho motivo só para agradecer, nada a pedir, só agradecer. Porque não tenho meu neto, mas eu tenho a minha filha. Que eu amo muito, muito mesmo. Muito bem, aqui no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 3, diz assim, que havia uma viúva naquela cidade e que ela vivia dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Todos nós temos um adversário. Essa doença tem sido um adversário para você. Esse vício, essa miséria, essa situação fechatória, você que vem perdendo bens, perdendo dinheiro, você que está sem forças, esse adversário que você tem enfrentado, ele tem um nome, se chama injustiça. Você quer a nossa ajuda? Então venha, você pode estar procurando ainda hoje ou essa semana o altar de Deus, porque nesse domingo será o segundo domingo da justiça de Deus, onde nós iremos levantar um forte clamor. Você não pode ficar de fora. Acompanhe mais uma história de uma pessoa que através dessa campanha de fé teve a sua vida abençoada. Deus voltou. A feira da vida.
porque daqui ouviu clamores, gritos por justiça, que ecoaram até o seu trono. Quem são estes que ele procura? São almas que gritam e ninguém ouve. Os frutos pisados, esquecidos, injustiçados. Quem os defendeu? Quem se importou? Quem se atentou para os seus constantes gemidos? Só houve um, o Deus que caminha por entre os restos do fim da feira. Com um olhar de justiça, e estende a mão para buscar aquilo que o mundo desprezou. Foi ele que nos ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que falou de uma certa viúva. Ela não tinha recursos, não tinha nome, mas tinha uma causa e tinha fé para perseverar. Fé para voltar todos os dias, numa porta, a única que podia bater. Sim, por algum tempo não teve resposta, mas a sua voz foi ouvida e sua causa julgada. E foram vozes assim que Deus ouviu aqui e que chegaram a esta porta, o altar. Novamente, chegou o tempo de exibir novos frutos. As mais improváveis histórias que Deus buscou no fim da feira, para colocá-las aqui. Ele é o Deus dos invisíveis. Dos que clamam dia e noite. O justo juiz que desce do seu trono. E ele vem para fazer justiça. Coloca de novo esse versículo para mim, por favor. Olha esse versículo aí. Julga a minha causa. Durante um certo tempo, o juiz não quis julgar a causa dela. Mas de tanto ela bater na porta, ela insistir, ele julgou. E quando o Senhor Jesus disse essa parábola, ele falou exatamente isso. Sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Sendo juiz iníquo, ele julgou a causa dela. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado? Você é uma escolhida, você é um escolhido. Inclusive, nesse domingo nós teremos a Santa Ceia da Justiça de Deus, onde você poderá estar fazendo uma aliança com esse Deus e tendo a sua vida transformada. Nessa quarta-feira, nós vamos estar participando de uma reunião toda especial, porque será uma data em que a Igreja Universal irá completar 48 anos. E nós vamos revelar para você qual é o segredo da Igreja Universal do Reino de Deus. Por esse motivo, nós vamos iniciar a reunião normalmente às 19h30, mas quando for 19h48, fazendo alusão a esta data de aniversário, nós
estaremos realizando uma oração toda especial. Você que é grato, você que é grata a tudo que Deus fez na sua vida, você não pode ficar de fora dessa vigília toda especial. Eu sou fruto desta fé, eu sou fruto desse trabalho evangelístico maravilhoso que tem acontecido no mundo inteiro. Eu acredito que você também. E eu quero aqui fazer um convite a você que está afastado. Eu quero fazer um convite a você que há muito tempo não participa de uma reunião. Eu quero fazer um convite para você católico, evangélico, espírita, você que estará pela primeira vez nessa reunião e tendo a oportunidade de ter um encontro com Deus. Nós vamos mostrar um testemunho agora de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo os 21 dias do jejum de Daniel, que termina agora, dia 13, desse domingo da justiça. E eu quero que você, que deseja realmente conhecer a Deus, venha fazer uma limpeza na sua vida, tirando toda e qualquer informação desse mundo e se enchendo, se revestindo com a armadura de Deus, que é a sua palavra. Acompanhe essa história dessa pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Eu já volto. Na rua, eu me senti humilhado, fui muito desprezado e passei fome. E fiz muitas coisas ruins. Eu não posso culpar minha família, minha mãe, meu pai, né, que minha mãe ela engravidou de mim com 15 anos e foi um casamento frustrado. E houve a separação. E após essa separação do meu pai, ela resolveu vir aqui para São Paulo e começou a trabalhar de doméstica e eu fui educado, teoricamente, pela rua. E ali eu entrei no mundo do vício. As bebidas e comecei a roubar. Mas isso tudo eu fazia porque eu sentia dentro de mim um vazio e um ódio. Eu não gostava das pessoas. Eu achava que todos queriam o meu mal. Devido a essa vida que eu tinha, só que nem toda a minha família sabia o que eu fazia. Tinha umas pessoas que eu conhecia, que elas falavam assim, elas matavam muita gente. E eu falava assim, poxa, na hora que você for matar alguém, me avisa que eu quero ver aquela pessoa. Eu sentia bem vendo a pessoa morrer. Quando eu estava são, eu chorava. Na porta da minha casa, atrás das portas assim, tinha faca, tinha marreta, tinha armas, porque eu achava que todo mundo estava me perseguindo. A minha mãe, cansada de me ver naquela situação, ela foi até a Igreja Universal e trouxe um pastor para conversar comigo. E ele falou para mim, você tem vontade de parar com essa vida sua? Eu falei para ele assim, vontade eu tenho, mas quando chega na sexta-feira, essa vontade se acaba. Ele falou assim, eu vou comprar a sua briga. Olhei para ele baixinho, né? Falei, como que um cara que não tem uma arma vai poder me ajudar a comprar minha briga? Ele nem sabe o que eu faço. Aí ele fez até um convite para minha igreja. Só que eu não gostava da igreja. Tanto que tinha uma na frente da minha casa, eu tentei fechá-la. Até que numa reunião, eu me entreguei a Deus por completo. E foi onde que eu recebi o Espírito Santo e fui batizado com o Espírito Santo. Foi uma coisa assim maravilhosa. Eu senti amor. Nunca vi aquilo, né? Eu olhando as pessoas, olhando elas diferente. Foi uma coisa tão maravilhosa que é inexplicável. Como explicar o inexplicável, né? Porque ali, a partir daquele momento, eu tinha vontade de sair correndo, alegre, pulando, falar. Inclusive, né, saindo da reunião, eu cheguei no trabalho, o pessoal, rapaz, mas o que está acontecendo com você? Ai, meu Deus, foi maravilhoso. Não tem explicação. Eu olhei assim, aquela concentração ali e as palavras saíam. E teve uma hora que eu não sabia mais o que eu falava, né? E aquele amor de mim, eu senti amor. Eu senti muito amor.
coisa que eu não sentia. Eu não sentia por ninguém. Eu não sabia que era amor. E ali eu entendi. Fiquei pensando, poxa vida, quanto tempo da minha vida eu perdi fazendo maldade. E as pessoas me pegaram e me trouxeram aqui. E eu conheci a Deus. E aquilo foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso. Eu passei a ser um novo homem. Eu nasci de novo. O reino de Deus entrou em mim. Muito bem, nós vamos então nos preparar para o momento da oração. Prepare o seu copo com água. Hoje estaremos unindo a nossa fé com Alexandre Amaro. E eu tenho uma certeza que se você me acompanha de um hospital, de uma cela fria, se você me acompanha nesse momento de um leito de dor, se você está na sua casa acamado, se você não está há dias em um sofá e não consegue se levantar, a partir dessa oração, o poder de Deus irá se manifestar na sua vida. Prepare o seu copo com água, é momento de oração, vamos falar com Deus. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, grande Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos neste momento pelas pessoas que precisam de libertação. Libertação de uma dor, de uma doença, libertação de um vício, libertação de um mal que tem tirado a paz, que tem assolado a vida desta pessoa. Meu Deus, libertação para que ela seja diferente, meu Pai. Sim, pessoas que não conseguem dormir à noite, uma depressão, uma angústia, um medo, um terror noturno. Isso tem sido o quadro da vida de muitas pessoas, meu Pai. Por isso vem, Senhor, com o Teu poder libertador, o Senhor que arranca todos os males, o Senhor que destrói as obras negativas, essa pessoa que tem sido invejada, meu Pai, de repente, de uns tempos para cá, a vida dela começou a andar para trás. Arranca essa inveja, arranca esse mal que atormenta a vida desta pessoa. E que esta água seja esse ponto de contato da fé para a libertação deste mal. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água, seja livre desse mal. Graças a Deus, amigo, amiga, Deus é aquele que vai à frente, quebrando as barreiras, destruindo tudo aquilo que está no seu caminho, tentando impedir o seu sucesso. Creia nisso, busque essa libertação, porque Ele é o único que pode fazer aquilo que os homens jamais conseguirão fazer. Forte abraço, Deus ilumine a todos e creia no milagre. Graças a Deus. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Não se esqueça, nesse domingo, traga a sua garrafa com água para que você possa receber a gota do milagre e, uma vez determinando, a cura divina aconteça na sua vida. Anote o endereço: Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Até lá.